Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar um pouco de geometria aplicada aos conceitos de simetria. Bora comigo descobrir? Antes de começar, queria pedir o seu like e se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. Simetria é uma transformação geométrica aplicada em uma figura que não altera sua forma nem o seu tamanho. As simetrias são reflexão, rotação e translação, e elas acontecem no plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, denominados de eixo X, o horizontal, e eixo Y, o vertical. Ele divide o plano em 4 quadrantes numerados em sentido anti-horário do 1 ao 4. Os dois eixos, x e y, representam retas reais numeradas e se encontram no ponto 00, denominado origem. Vamos começar pela simetria de translação. A translação é uma transformação aplicada na figura que faz com que ela se desloque no plano cartesiano em relação a uma direção e a uma distância. Então, eu tenho aqui essa figura, está aqui no meu plano cartesiano, e a translação seria eu deslocar essa figura na horizontal, por exemplo, seria uma direção, na vertical, tanto faz para cima ou para baixo, e também poderia ser em diagonal. Então, observem que quando eu faço a translação da minha figura, ela não muda de forma e nem de tamanho. Ela é uma propriedade aplicada na figura que só faz com que ela mude de lugar, ela se movimenta aqui no plano. Além da gente entender o que é essa simetria, a gente também precisa entender o que acontece com as coordenadas quando eu aplico a translação na minha figura. E as coordenadas no plano cartesiano dela, nessa posição em que ela está, por exemplo, esse ponto aqui, seria -2 no eixo X e 1 no eixo Y. E esse pontinho aqui em cima seria -2 no eixo X ainda, É o mesmo aqui, e 7 no eixo Y. Então, vou marcar aqui no cantinho, ponto A e ponto B. Então, ponto A, -2 e 1. Ponto B, -2 e 7. Então, vamos supor que a minha direção de translação é na horizontal, no sentido positivo do eixo X, para a direita. E eu vou percorrer uma distância de 5 unidades com essa figura. Então, a partir do ponto A, o meu novo ponto A, o ponto A transladado, tem que estar a 5 unidades de distância, para daí ele gerar uma nova figura. Então, eu vou contar aqui de onde está o ponto A, na direção horizontal, 5 unidades. Então, ele vai pular 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui no 3, E aí, a minha figura vai caminhar para cá. Então, o novo ponto da minha figura, a nova coordenada desse ponto e desse aqui, então o ponto A' e o ponto B', as novas coordenadas são o ponto A', 3 para o X e continua sendo 1 para Y, porque ela só andou na horizontal, e o B', 3 para X e 7 para Y. Então, qual que é a característica da translação na figura? O ponto só vai se alterar na direção em que ela fizer a translação. Então, quando a gente faz a translação na horizontal, quem se altera é o eixo X, que é o eixo horizontal. Se eu tivesse aqui a minha figura e fizesse a translação aqui na vertical, iria alterar o eixo Y, os valores aqui das coordenadas no eixo Y, porque seria o movimento que ela iria percorrer. A simetria seguinte é a simetria de reflexão. É uma transformação que reflete todos os pontos da figura segundo um eixo de simetria, que pode ser o eixo do plano, um eixo que passe fora ou dentro da figura. Então, eu tenho aqui a minha figurinha novamente, e se eu quiser fazer essa reflexão e usar como eixo de simetria o eixo X, por exemplo, ele vai funcionar como um espelho. Então, ela vai refletir todos os pontos. Então, se eu tenho um pontinho aqui, o ponto refletido, ele terá que estar à mesma distância do eixo de simetria. Então, todos os pontos da minha figura precisam estar à mesma distância do eixo de simetria. Então, aqui eu tenho o ponto A. O ponto A refletido vai estar a uma distância na mesma direção, então ele vai estar aqui. Se eu tenho aqui o ponto B refletido, ele vai ter que estar à mesma distância, então ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de distância. Então, ele vai ter que estar 7 unidades aqui para baixo. E vai formar a figurinha refletida, ficaria assim. Então, o eixo de simetria sempre vai funcionar como um espelho. E aí, a figurinha vai ficar num formato refletido, e não no mesmo formato
que estava lá na translação, que ela só caminha, né? Que ela vai refletir. Então, o eixo de simetria pode ser o eixo horizontal. Se ele for, por exemplo, aqui, o eixo vertical, então a figurinha vai ser refletida dessa forma. Eu também poderia ter uma linha passando aqui no meio, diagonal, né? Então a figurinha ficaria refletida dessa forma, dependendo da distância que tivesse da linha. Se o meu eixo de simetria for uma linha qualquer, né? Aqui, por exemplo, então aqui está o meu eixo de simetria, aqui está a figurinha, ela vai refletir também da mesma forma. Então eu vou fazer aqui a comparação agora, voltar à imagem inicial, com os pontos do plano. O que acontece com as coordenadas cartesianas quando a gente faz a reflexão? Então, eu tenho aqui o ponto A de coordenadas -3 e 1 e o ponto A refletido de coordenadas -3 e -1. O ponto B que está aqui, ele tem coordenadas 7 no eixo Y e 7 no eixo X, -7. Então, o ponto B refletido vai continuar tendo -7 no eixo X, mas ele vai passar a ter -7 no eixo Y. Então, o que acontece com as coordenadas na reflexão? Então, o ponto A, -3 e 1, ponto A', -3 e -1. Então, se o meu eixo de simetria for o eixo X, a coordenada do eixo Y só vai inverter o sinal. Então, ela não vai mudar de valor, porque a minha figura não vai caminhar no plano. Ela somente vai inverter de sinal. Se eu tivesse aqui uma simetria em relação ao eixo Y, então o ponto A, 2 e -1, e o ponto A', -2 e -1. Então, só mudaria a coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y ficaria igual. E a última simetria é a rotação, que é uma transformação que rotaciona a figura em um sentido, que pode ser horário ou anti-horário, e em 1 grau. Então, eu tenho aqui um ponto P fixo, e é nesse ponto que eu vou fazer a rotação da figura. Vou usar esse ponto aqui de referência para me localizar quando eu fizer a rotação. Então, a gente tem aqui a coordenada 7 no eixo Y e -4 no eixo X. Eu vou fazer a minha rotação sentido horário, 180 graus. Então, o meu ponto aqui está fixo. Aqui giraria 90 e aqui 180. E aí, a gente vai ter como coordenada, né? O ponto é esse aqui. A coordenada final seria -7 no eixo Y e 4 aqui no eixo X, né? Mais 4. Então, o que a gente percebe com a rotação? Se for uma rotação de 180 graus, as coordenadas só ficam invertidas. Então, eu tinha -4 e 7, e na figura rotacionada eu vou ter 4 e -7. Então, isso vai acontecer na rotação. E se eu tiver um ponto fixo fora da figura, e eu quiser fazer um giro de 90 graus, né? A minha figura inteira vai girar, inclusive acompanhando essa linha. Então, se eu fizer um giro de 90 graus aqui no sentido anti-horário, essa linha vai parar aqui, né, para fazer os 90 graus, e daí a minha figura vem parar aqui, feita a rotação. Se gostaram desse conteúdo, assistam os outros vídeos do canal. Obrigada e até a próxima!